Olá, meus amigos, boa noite. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos mais uma semana no estudo desse livro tão importante, tão maravilhoso, que temos trazido reflexões semanais, que tem nos despertado bastante curiosidades e tem nos permitido interagir bastante. Tenho tido bastante mensagens que estão chegando até mim, falando justamente do benefício e do esclarecimento em cima desse estudo. É um livro que a doutrina espírita, o movimento espírita como um todo, não tem usado com tanta frequência, né? Aproveitar o pessoal que está entrando agora, desejar boa noite, obrigado pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Então, começando o nosso estudo na noite de hoje, na semana passada nós falamos um pouquinho do capítulo 8, que abordava os anjos. Nós trouxemos a definição de anjo segundo a igreja, nós trouxemos algumas refutações em cima das definições de anjo, e finalizando, nós trouxemos a definição de anjo na doutrina espírita, né? E como não poderia deixar de ser, no capítulo 9, nós vamos trabalhar justamente o inverso de anjo, os demônios. E não, embora o termo, o nome, pareça ser tão pesado, né? Às vezes a gente fica até meio assim de falar, mas nós vamos ver que não. Nós vamos sair dessa reflexão de hoje entendendo que essa palavra, que esse termo é muito mais leve do que nós imaginamos, né? Então, o demônio não traz esse peso, o peso já está justamente vinculado à crença ou ao não conhecimento que nós trazemos. E 3 tópicos serão abordados: a origem da crença do demônio, depois o demônio segundo a igreja, e a definição de demônio segundo o Espiritismo, batendo justamente com a questão do estudo dos anjos. Então, ele vai fazer as mesmas comparações, o mesmo estudo a respeito dos anjos nos demônios. Mas qual seria o significado geral de demônio? O que nós traríamos ali quando nós paramos para pensar? Direto nós somos remetidos ali ao sentido bíblico, ao sentido religioso. Mas o que significa a palavra demônio? No sentido religioso, nós vamos lembrar do anjo que caiu, dos anjos que caíram, que se rebelaram, que vai nos submeter aos espíritos maus, aqueles que tentam induzir o homem ao erro. Num geral, essa é a definição que nós temos de demônio. E é justamente isso que nós, em cima dessa definição, que nós vamos começar. Mas qual teria sido a origem desse termo? Quando surgiu? Por que surgiu? Porque até hoje é tão presente em nossa vida, porque faz parte das religiões. Então, quando nós olhamos os demônios, né, o termo demônio e os demônios como são apresentados por diversas religiões, em toda a época eles trouxeram um grande papel dentro do quadro religioso. Embora hoje muitos não acreditam mais, mas na opinião geral ainda há essa certeza da existência do demônio. Por isso é tão importante o demônio nas religiões. Por isso que tantas religiões defendem. Nós vamos entender o porquê. Depois vamos entender também porque a doutrina espírita nos traz a leveza de entender o que significa, quem são esses seres. E nós vamos ver que não tem problema nenhum, não tem peso nenhum. Muito pelo contrário, nos serve de esclarecimento, nos serve, inclusive, para possamos olhar e definir o ponto em que nós estamos. Mas pensando em como surgiu, qual foi a origem, então o homem sempre acreditou em poderes superiores. E mesmo nós hoje, com todo o conhecimento que nós temos, nós ainda não temos o entendimento da natureza, dos fenômenos naturais, das atribuições de Deus. Imagine então lá atrás, na infância da humanidade, nos tempos primitivos, quando a ciência ainda pouco tinha avançado, porque quanto mais o homem se aproxima desse estado natural, desse estado primitivo, com falta de conhecimento,
mais o instinto o domina. Então, o instinto, ele ainda não traz pela razão, é justamente o instinto que vai direcionando, vai norteando o dia a dia. Então, os primitivos, os homens primitivos, não entendiam os fenômenos da natureza. Por isso, eles tinham medo. Quantos de nós não têm medo ainda dos fenômenos da natureza? De um trovão, de um raio? E lá atrás, a sua preocupação era exclusiva com as necessidades materiais. Então, a preocupação dos primitivos estava 100% com a satisfação material. Conseguir trazer o sustento. Quando nós olhamos, então, pela evolução moral, e quão lenta ela se coloca, nós vamos entender quão importante ela foi nesse amadurecimento, nesse despertar. Mas, como nós sabemos, depende de muitas encarnações, de muitas oportunidades, a fim de que possamos despertar para a evolução moral. Nós já falamos que a evolução, ela vem a moral e intelectual. Muitas vezes a intelectual vem primeiro, o progresso intelectual vem primeiro, e depois a moral. E nós estamos falando de seres primitivos, homens primitivos, que ainda nem a inteligência, por vezes, havia trazido. Quando olhamos ainda hoje para as pessoas mais simples, muitas vezes do campo, de um convívio natural nosso, nós vamos ver que muitas coisas não mudaram. Quando nós o questionamos, por exemplo, a respeito do Sol, o que o Sol representa para ele, aos olhos dele, o que o Sol, qual a utilidade do Sol, ele não se preocupa como tudo isso acontece, como o Sol se põe, como o Sol nasce. Pelo contrário, para ele, se o Sol vier desenvolver e amadurecer a colheita, já está bom. Desde que o Sol esquente, aqueça, mas não queime os alimentos, está tudo certo, eles estão satisfeitos. Eles não buscam um conhecimento a mais. Eles não buscam olhar para a razão, para a causa verdadeira, como tudo acontece. Eles estão ligados aos seus interesses, preocupados muito mais, como eu falei, com o sustento. Então, o bem e o mal compreendido vai ser compreendido justamente quando afetam ou quando se aproximam do sustento material, da busca material. Então, eles vão trazer o prejuízo material como sendo um poder extra-humano. Quando alguma coisa lhe traz um prejuízo, eles vão pensar que é um poder, que é uma força extra-humana que cometeu isso. E ao contrário, né, eles vão idolatrar ali muita questão benéfica, a questão das plantas, dos objetos. Eles vão achar, dar valor justamente para isso, para o nascimento, pela colheita. Então, é a busca material, porque ainda não despertaram para a moralidade. E aí nós podemos pensar, o homem olha para o bem e para o mal da mesma forma? É lógico que não. O homem ele é muito mais sensível ao mal do que o bem. O bem, as coisas boas que acontecem, nós consideramos como sendo feitos naturais, que deveriam acontecer por regra. E é por isso que no passado, por temor, por medo, eles faziam muito mais honra às coisas maléficas. Então eles tinham medo dos fenômenos naturais, porque eles sabiam que poderiam afetar. Já o bem, eles achavam que era algo natural. Então, eles não olhavam como sendo uma bênção o recebimento. Não, era como se fosse algo natural. Porque eles olhavam para o bem e para o mal, refletindo no físico. Então, eu só conseguia interpretar o bem e o mal físico, e não moral, e não olhando pelo intelectual. Então, foi justamente o sentimento moral que vem trazer o avanço, o progresso da humanidade. E foi esse grande avanço, porque hoje, embora olhemos e presenciemos ainda muitas cenas que nos trazem um certo desconforto moral, mas nós já avançamos, já progredimos. E não é porque nós não estamos vendo no plano físico que não acontece.
Não é porque eu não preciso esperar o bem e o mal justamente nas coisas materiais, muito pelo contrário. Eu preciso depositar o meu entendimento na moralidade entre o bem e o mal. E é por isso, entre essa luta incessante, o bem e o mal, que nós vamos ver sempre na nossa consciência o mal vencendo, o mal tendo destaque. Porque nós achamos que o bem é natural, embora o seja, ou embora deveria. Mas nessa luta entre o bem e o mal sempre tem mais destaque. Então nós não poderíamos imaginar que o mal que acontece pode trazer um poder benéfico. Isso estava muito longe. E é justamente daí que nós vamos trazer, então, dois poderes rivais. Dois poderes esses que vão governar o mundo, que é o poder do bem e o poder do mal. A partir daí, cria-se, então, uma divisão entre dois poderes, o bem e o mal. E surge, então, a doutrina dos dois princípios. É o princípio do bem e o princípio do mal. E é uma doutrina lógica quando a gente olha por esse lado, porque vem justamente tentar preencher algumas colunas, algumas lacunas não compreendidas pelo ser humano. O ser humano, por exemplo, era capaz, e ainda somos incapazes, muitas vezes, de compreender que o mal é passageiro, que serve para nos purificar. Imagina lá atrás, quando o mal acontecia, era um castigo. É como se nós estivéssemos sendo castigados pela divindade. Ainda hoje, nós agimos assim. Nós esquecemos que muitas vezes o mal que chega até nós, ele serve para nos purificar, nos transformar, nos evoluir. Então, quando olhamos nos povos primitivos, que estamos falando ainda de como surgiu a dualidade, o bem e o mal, no passado havia muita pouca bagagem, uma bagagem muito mínima, moral, e não permitia entender que já havíamos progredido, porque naquela época ainda, embora em estado primitivo, já havíamos progredido. Como hoje, quando nós nos olhamos, nós já progredimos do que nós éramos em outras vidas, em outras existências. E muitas vezes é justamente a bagagem moral que impede essa percepção. Impede de entender que nós nos libertaremos do mal, sim, libertaremos dos erros, mas vai demorar um pouco, vai depender das nossas encarnações, das nossas atitudes. Então, para que pudéssemos compreender o bem, entendendo que o bem, que o mal sai do bem, porque é justamente através do mal que nós vamos buscar o bem, é preciso olhar as diversas existências. Mas nós vamos falar isso um pouquinho mais quando nós formos olhar justamente na questão dos demônios pela doutrina espírita. Porque somente assim, quando nós olhamos pela questão moral, nós vamos conseguir tirar dali o motivo das causas e o motivo dos efeitos, os verdadeiros motivos. Porque quando olhamos durante longos séculos, a base de toda a crença, ela veio trazendo o bem e o mal, o gênio bom e o gênio mau. Não surgiu agora, não surgiu com a igreja, muito pelo contrário, vinha antes, já trazia esse gênio mau e o gênio bom. Os hebreus, na época dos hebreus, tinha lá Jeová, que era o bom, e o Satã, que era o mal. Os pagãos iam trazer os deuses do bem e os deuses do mal. E quando olhamos hoje para os cristãos, eles trazem como anjos e demônios. Os cristãos que trazem, então, a referência lá do hebreu, lá do povo hebreu. E vamos confrontar um pouquinho agora, quando nós pensamos nessa doutrina do bem e do mal, vamos confrontar um pouquinho agora o entendimento dos atributos da divindade. Quando nós olhamos para Deus, extraímos de Deus os atributos divinos, será que esse entendimento ou essa falta de compreensão fica mais claro? Porque nós temos que Deus ele é único, como nós já falamos vários encontros, eterno, imutável, imaterial.
todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então Deus, ele é perfeito, certo? Esses atributos de Deus, todas as religiões trazem como sendo a base. Não é somente a igreja que traz isso. Esses são os atributos básicos das religiões. E se nós pensarmos em tirar qualquer parcela de qualquer atributo, Deus deixa de ser Deus, porque ele deixa de ser perfeito. Um exemplo, se Deus não for único, ele não é Deus, porque ele perdeu o seu atributo de perfeição. Se ele for mutável, se ele mudar, ele deixa de ser Deus. Então, qualquer parcela mínima que seja, se eu extrair, se eu tirar os atributos de Deus, não é Deus, porque Deus deixa de ser perfeito. Então, nessa necessidade de preencher esse espaço e essa dúvida, né, nessas crenças, através da ignorância, entendendo as coisas boas, criaram os demônios, que é justamente pela ignorância olhar os atributos de Deus. Porque se nós parássemos para olhar os atributos de Deus e olhássemos as definições entre anjos e demônios, nós íamos ver que nós perderíamos o sentido dos atributos divinos. Porque o eixo principal do nosso entendimento é justamente o que significa Deus, quais são os atributos divinos. E aí poderíamos perguntar, mas a crença nos demônios duram até os dias de hoje. Nós já conhecemos os atributos divinos, mas a crença no demônio continua até hoje. E aí nós poderíamos pensar, mas por quê? O que nos leva ainda a acreditar nos demônios? Por todo esse tempo de experimentação, todos esses reencarnes que nós temos tido, mesmo na doutrina, muitos ainda acreditam. É porque nós ainda não olhamos verdadeiramente pela lei de ação e reação. Ou melhor, pela lei de causa e efeito. E isso explica a crença no demônio até o dia de hoje. Porque se nós olhássemos a ação e a reação, nós vamos entender que o demônio não existe. Toda ação tem uma reação. E aí nós poderíamos trazer, então, se toda essa questão de entender ação e reação, entender o que significam os demônios, a questão do bem e do mal, aí nós trouxemos a questão do avanço moral como sendo importante nesse entendimento. Então aí eu trago do Livro dos Espíritos, lá na questão 629, onde Kardec vai justamente definir o poder moral. Qual a definição podemos dar à moral? E aí os espíritos vão dizer, se é a moral que nos mostra entre o bem e o mal, que nos mostra, ou que nos faz enxergar a ação e a reação, qual a definição pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isso é, a distinção entre o bem e o mal. Então, quando eu ganho a moral, é porque eu consigo distinguir o que é bom e o que é ruim, bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. É preciso olhar as leis naturais, as leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, quando o homem trabalha para o bem geral, e aí não é mais somente o seu, ele está cumprindo a lei de Deus. Ou seja, eu começo a olhar pelo lado moral. E Kardec coloca, mas e como nós podemos, então, distinguir o que é o bem e o que é o mal? Dentro de uma situação, dentro de uma ação, como vamos distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário à lei de Deus. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então aqui ele vai trazendo as leis de Deus. Por isso que o eixo do ensino é justamente compreender os atributos divinos.
o que Deus tem nos oferecido, o que Deus tem nos colocado como caminho à perfeição. E nós vamos refletir sobre isso no decorrer de hoje. E aí Kardec coloca, por que o mal moral está na natureza das coisas? E ele questiona, Deus não poderia ter criado a humanidade sem o mal moral? Não é o mal, é o mal moral. E a resposta é, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então aqui ele vai trazer que os espíritos foram criados sem conhecimento nenhum, simples e ignorantes. Lá na questão 715 ele vai falar isso. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Então nós somos livres para escolher o nosso caminho. Trabalhamos no livre-arbítrio. Se não existissem montanhas, não compreenderia que pode subir e descer. Ou seja, se nós não tivéssemos desafios, nós não aprenderíamos nada. A montanha que ele coloca aqui, quando nós olhamos para a montanha, nós vamos perceber que nós podemos subir e descer. Então, as experiências que nós vivemos vai nos capacitando, não é? É preciso que o espírito ganhe experiência para conhecer o bem e o mal. Eis porque a união do espírito ao corpo. E aí ele vai trazer justamente a questão da reencarnação. Se Deus houvesse criado todos perfeitos, onde estaria o merecimento? Onde estaria a justiça? Né? Então nós trouxemos primeiro o conceito de onde surgiu a questão do demônio. Não conseguindo responder aos poderes sobrenaturais, às leis naturais da natureza, nessa lacuna, compreendendo que trazia um mal para a humanidade, que trazia ali um risco sobre os bens materiais, então definiram os demônios. Tinha-se os anjos, na contramão dos anjos, se os anjos eram bons, precisava trazer um que seria mau. Então, trouxe o demônio, justamente para cobrir essa lacuna de ignorância. Então, o demônio vem cobrir essa lacuna de ignorância. E quando nós aceitamos a existência do demônio, é porque a palavra, o ser, é porque nós estamos agindo com ignorância. Mas o que será que a igreja vai falar sobre o demônio? Qual será a definição da igreja? Qual o olhar da igreja para isso? Será que ela existe o demônio para a igreja? Então, a igreja existe o demônio, com certeza. E o chefe deles é justamente o Satã. Então, buscando lá do hebraico, nós temos o Satã. Então, eles trazem como chefe dos demônios o Satã. Não é uma personificação alegórica, pelo contrário, é um ser real. Existe. Não é uma alegoria. Não, existe. Essa é a definição da igreja. Tudo que nós vamos falar daqui para frente é a definição da igreja. E o demônio faz exclusivamente o mal, ao passo que Deus faz exclusivamente o bem. Então aqui ele vai colocar os demônios, o demônio totalmente contra Deus. Deus fazendo o bem e os demônios fazendo o mal. Oposto, né? Cabe algumas observações, então, para nós pensarmos antes de começar. O Satã, como é colocado, ele é toda a eternidade? Ele é eterno assim como Deus? Porque aqui nós começamos já a entrar um pouquinho nas definições da própria igreja. Nós pensando agora, ele seria eterno como Deus é eterno? Se ele for eterno como Deus, ele também é incriável, ou seja, ninguém o criou. Por consequência, ele é igual a Deus. Mas então Deus deixa de ser único. Então ele perde os atributos divinos de perfeição. Então aqui nós já vamos esbarrar num atributo divino. Nós vamos imaginar um Deus produzindo bem e um Deus produzindo mal? Seria ele, então, criado por Deus, posterior a Deus?
Mas Deus produziria ou criaria algo que fizesse o mal? Porque Deus tudo sabe. Ele é onisciente. Ele faria uma criatura que fizesse o mal eterno, porque aqui nós estamos trabalhando como ser eterno. Será que Deus criaria um ser? Se Deus é onisciente, ele sabe do que vai acontecer. Ele criaria algo que fosse fazer mal para a humanidade? E aí as definições que nós vamos trazer para a comparação, que Kardec nos coloca no livro, mais uma vez, Kardec não começa ele analisando a igreja. Pelo contrário, ele vai buscar mais uma vez, lá na pastoral realizada na Quaresma de 1865, onde então o arcebispo, o cardeal, vai fazer a comparação dos demônios. Ele fez e falou sobre os anjos e também falou dos demônios. Então Kardec, mais uma vez, busca a definição católica, a última expressão da igreja sobre a doutrina dos demônios e traz para análise. É a visão da igreja, é o que a igreja fala. E é justamente isso que nós vamos trazer aqui. Essa pastoral ela foi realizada justamente, como falamos semana passada, como afronte à doutrina espírita, que estava se propagando por toda a Europa. Aproximadamente 8 anos depois do Livro dos Espíritos e 1 ano anterior à publicação do livro Céu e Inferno. Então, Kardec faz questão de pegar essa pastoral e analisar, e em cima dela, como nada é por acaso, em cima da definição da igreja, Kardec pega e vai analisar, e vai trazer as observações para nós. Lá nessa pastoral, começa assim. Disse, Deus não criou esses seres maus. Ao contrário, foram criados como privilegiados, com dons magníficos. Por quê? Eles eram os anjos. A igreja defende que os demônios eram anjos, que foram criados com privilégios por Deus. Revoltaram-se audaciosa e incessantemente. Então, eles foram criados com privilégios bons, mas se revoltaram com Deus. E aqui fica um questionamento. Por que esses anjos criados por Deus, mesmo que não concordassem com alguma coisa, com algum ponto da divindade, por que eles não continuaram no caminho do bem? Por que eles teriam que se rebelar e começar a fazer o mal? E outro ponto, o que será que eles recusaram de Deus? Porque o que levou, qual foi o ponto que levou eles a se rebelarem? O que eles não aceitaram? Né? Que verdade eles ignoraram? E vai colocar. E foi mostrado a eles que deveria adorar Jesus na terra, em sua missão, e depois pelos séculos e séculos. Espíritos soberbos não aceitaram a mediação do Filho de Deus, nem sua predileção pela humanidade. Então, quando Deus apresentou Jesus, e Jesus viria em missão pela terra, eles não aceitaram. Soberbos, espíritos soberbos, anjos soberbos, mas se são perfeitos, não podem ser soberbos, né? Eles não aceitaram a mediação de Jesus com a humanidade e se rebelaram. Continua. Lúcifer e 1/3 dos anjos sucumbiam à inveja, ao orgulho e aos ciúmes. Mas que tipo de anjo é esse que traz inveja, orgulho e ciúme? Isso está lá. Está apresentado pelo cardeal. É a última palavra da igreja em relação à doutrina dos demônios. E Lúcifer exclamou, sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do Aquilhão.
dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o anjo vem confrontar totalmente a Deus. E aí a igreja coloca que São Miguel e a maioria dos anjos, ou seja, 2/3 dos anjos, se renderam a Deus, aceitaram de bom grado a definição de Deus sobre essa mediação de Jesus com a humanidade. E São Miguel exclamou: quem é semelhante a Deus? Porque quem seria semelhante a Deus? Porque Lúcifer colocou: serei semelhante ao Altíssimo. E aí São Miguel está colocando: quem é semelhante a Deus? Ele é o Senhor de seus dons e o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será imolado pela salvação do mundo. Então, esse início, essa colocação, já nos traz algumas objeções e que nós vamos pensar aqui. Como eu falei no começo, os anjos maus, os demônios e o Satã, né, o Satã e seus companheiros, eram anjos perfeitos. Foi colocado que foram criados como anjos perfeitos. Como eles haveriam falido? Como eles poderiam errar dentro da perfeição? Como já colocado, será que Deus criou enganado, equivocado? E se assim fosse, Deus também não seria perfeito, como nós já falamos. Mas nós temos aqui que justamente a igreja vai buscar apoio, confirmação, lá na Gênese de Moisés. E vai trazer justamente no texto essa definição, falando que Deus havia se arrependido de ter criado o homem na terra. E penetrado da mais íntima dor, disse. Então Deus havia dito. A igreja vem, busca lá em Moisés e coloca justamente como se Deus tivesse trazido isso. Exterminarei a criação da face da terra, exterminarei tudo, desde o homem aos animais, desde os que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque me arrependi de os ter criado. Mas como Deus teria se arrependido? Né? Ele não é o perfeito? Ele não traz todos os atributos da perfeição? Ele não sabe tudo que está fazendo? Essas palavras são as palavras que a igreja proclama. Então, vale a definição. Por isso que é muito complicado quando nós olhamos sobre as crenças, quando nós olhamos sobre os nossos ensinamentos desde a infância. Porque mesmo que estamos dentro da doutrina espírita, ainda trazemos esses conceitos, ainda acreditamos, trazemos essas crenças. Por isso que é preciso olhar e analisar, mergulhar fundo no entendimento, trazer a razão, porque senão a gente se assusta. E aí nós olhamos aqui que Deus havia se arrependido e iria destruir a humanidade, os homens, mas também os animais. E aí a pergunta que fica, qual ligação teria a humanidade com o animal? Que mal os animais teriam feito? Os homens, ele poderia pensar que estariam extraviando, se extraviando, extraviados, mas os animais? Então ele havia criado tudo e agora ele ia destruir tudo. Na sequência, qual seria a causa da revolta dos anjos contra Deus? Porque nem a igreja, nem a história que vai olhar sobre o cristianismo afirma o que aconteceu. Então não tem provas eficientes. Supõe isso, né? Aceita que os anjos não aceitaram as missões de Jesus. Mas se isso realmente ocorreu, por que a igreja não veio e não fecha essa questão? Fala, olha, é porque realmente aconteceu isso. Nós recebemos informações que é exatamente por isso. Mas se a igreja não tem essa informação e os historiadores também desconhecem, assim como a igreja, então isso é fruto de uma imaginação. É pouco provável. Então é preciso reanalisar tudo. Não dá para a gente continuar pensando que isso é verdade se não tem fundamento.
se não tem como comprovar, se não tem como mostrar? E quantos séculos e séculos isso vem andando e ganhando como sendo verdade, sem colocar a razão para analisar? E um terceiro ponto, as palavras de Lúcifer, quando ele coloca, mostra que ele não tinha nenhum conhecimento de como era o universo. Ele coloca assim lá, né? Estabelecerei minha morada acima dos astros, dominarei as nuvens mais altas. Como nós sabemos hoje, a nuvem não se estende muito mais do que a superfície da Terra. A ciência já nos mostrou a imensidão do universo. Então, quando nós colocamos um anjo, mesmo que tenha sido um anjo caído, falando isso, trazendo esse conhecimento, ele vai marcar a ignorância dos anjos. Nós, seres humanos, teríamos mais conhecimento do que um anjo. Isso também mostra um outro ponto fraco da igreja. A igreja sempre foi contra o progresso da ciência. O erro foi justamente esse. Quando deveria olhar para a ciência e seguir com a ciência, não. Preferiu ir contra, como se a religião fosse a verdade. Mas a igreja respondeu a algum desses questionamentos, alguma dessas objeções. Vejamos na primeira passagem. A igreja vai dizer, então, que a escritura e a tradição dão o nome de céu ao lugar onde os anjos haviam sido postos no momento da sua criação. Mas não era o céu do céu, era um outro céu. Então, para justificar a criação dos anjos, para falar que eles não estavam no céu, então agora a gente cria um outro céu. Não era o céu do céu, era outro, né? Então não era o céu do céu, onde Deus se mostra eleito, né, face a face. Então não é ali onde Deus se mostra a todos. É um outro céu, Deus não está ali. Era uma outra região celeste, onde essas criaturas favorecidas deveriam ficar pela humildade da fé antes de verem a essência de Deus. Então, era um céu criado onde esses espíritos, esses anjos criados favorecidos, ficariam e somente pela humildade da fé, no exercício da humildade, no exercício da fé, eles poderiam então se preparar para de fato ver a essência de Deus. Aí sim eles alcançariam então o céu verdadeiro. Criaram até um outro céu intermediário onde os anjos ficavam. E aí a pergunta que fica é, então os anjos caídos, né, os anjos que se rebelaram, eles eram de uma categoria menos perfeita, porque eles ainda não tinham alcançado o céu de Deus, a perfeição, eles ainda não tinham chegado ao lugar supremo, porque se eles erraram, é porque eles não chegaram no lugar supremo, onde a falta não é mais possível. Ou seja, eles cometeram falta. Então a falta ali naquele céu era possível. Então, que tipo de céu era esse? Né? Outra passagem que vai justamente contra o que o cardeal disse é a seguinte: Deus os havia criado em tudo semelhantes aos espíritos sublimes. Então, todos os anjos Deus havia criado semelhantes aos espíritos sublimes, que distribuídos em todas as ordens e misturados a todos os graus, ou seja, todos estavam misturados, todos os graus, eles tinham o mesmo objetivo e a mesma destinação que o seu chefe. Que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Então, aqui, nessa passagem, ele vai unificar tudo. Todos os anjos eram juntos, misturados, todas as ordens. Se eles foram feitos em tudo semelhante ao outro, não era, então, uma natureza inferior. Não havia criado anjos superiores e anjos inferiores. E estavam todos misturados nas fileiras. Não estavam em locais especiais. Então não tinha esse céu que ele disse, ou não tinha um outro céu. Era um único local. Era um único céu, então. E há ainda uma outra objeção muito mais grave quando nós analisamos
o documento apresentado, analisado por Kardec. E está escrito o seguinte: esse plano, ou seja, a mediação do Cristo, né? O Cristo vir fazer a sua missão em terra, Cristo vir fazer a mediação da humanidade com Deus, a aliança entre a humanidade com Deus. É esse plano, concebido desde toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua realização. Então, o arcebispo vai trazer que esse plano de mediação havia sido anunciado muito tempo antes. Então, Deus sabia da necessidade de intervenção de Jesus para com os anjos, para com os homens. Então, Deus já sabia que haveria necessidade de ter essa intervenção. Ele saberia que os anjos iriam errar, que os anjos iriam falir, que os anjos errariam e levariam com ele parte da humanidade. Quando nós olhamos para esse aspecto, em qualquer uma dessas situações, nós vamos negar justamente os atributos de Deus. Porque o primeiro ponto, Deus sabia que os anjos iriam errar, ele não foi justo e não foi bom. Isso nós já falamos. Mas se Deus não sabia, ele também não era onisciente, como nós também já falamos. Então veja que as questões não ficam muito claras. Então não tem base, não tem fundamento. Quando nós nos questionamos, quando nós olhamos com outro olhar, fica muito mais fácil de entender o que é e o que não é. O que é inventado e o que tem base. Porque se nós admitirmos que os anjos podem falhar como os homens, nós não vamos estar diminuindo a bondade de Deus. Muito pelo contrário. Desde que nós aceitemos a possibilidade dos anjos errarem e voltarem ao bem. Então não tem nada demais os anjos errarem. Mas nós temos que aceitar que eles podem voltar para o bem. Porque senão fica muito difícil. E Deus sabia que os espíritos ou os anjos errariam. Nem tanto que ele traz, através do profeta Ezequiel, que ele não quer a morte do pecador. Pelo contrário, ele quer a salvação. Mas quando nós olhamos pelo não arrependimento, nós vamos ver a impossibilidade de retornar para o bem. Nós iríamos negar a bondade de Deus se nós fechássemos a possibilidade de retornar, de resgatar o bem. O que aconteceu, então, quando nós olhamos o aspecto dos anjos revoltados? O que aconteceu com eles, ou o que eles fizeram? Então vai trazer que assim que se revoltaram, foram banidos das regiões celestes e lançados no abismo, lugar de suplício, onde sofrem a pena do fogo. E aí eles vão trazer Jesus falando, um trecho de Jesus, uma citação de Jesus, falando sobre isso. E Jesus havia colocado essa fala justamente para falar sobre os anjos. Ide, malditos, ao fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus anjos. Então ele vai falar que o fogo eterno havia sido preparado para o demônio e os seus anjos. Ou seja, o chefe e todos aqueles que caminham para o mal. As penas eternas, como nós já falamos. Porque, segundo essa doutrina, uma parte dos demônios ficam no inferno, no fogo eterno, mas uma outra parte não. A outra parte fica no mundo, espalhando o mal, tentando trazer a humanidade para o mal. Então, cria-se uma situação muito diferente, né? Porque muito estranha, porque quando nós vamos olhar, os homens seriam punidos por aqueles que os levaram a falir, porque os demônios haviam levado os homens a falir, e eles seriam punidos também por esses demônios. Mas a justiça humana, ela não traz essa aberração. Será que a justiça divina traria desse jeito? Será que Deus permitiria que tudo isso acontecesse? Nessa tragédia, nessa aberração? Será que a justiça divina não é mais perfeita que as leis dos homens? Acreditam que Deus permite que esses demônios fiquem livres para seduzir a humanidade.
Está lá, aí, no documento da igreja. Eles acreditam que Deus permite que esses demônios fiquem livres para seduzir a humanidade. Já não somos fracos o suficiente para falir? Precisaríamos de alguém para nos atrapalhar? Eu acho que não. As nossas próprias paixões mundanas já são suficientes para nós cairmos. Não é? E ainda mais, nós seríamos condenados, agora que nós já temos o entendimento, ao fogo eterno, nós não receberíamos mais o perdão? Será que Deus fecharia, então, a porta? Fica estranho, né? Tudo isso fica muito estranho quando nós olhamos pela razão. O problema é quando nós olhamos pela crença. Mas pela razão, fica muito fácil compreendermos o que significa. E continua. O castigo segue por toda a parte esses seres caídos e malditos. Por toda a parte eles carregam seu inferno consigo. Não tem mais paz nem repouso. As próprias doçuras da esperança se transformaram para eles em amarguras. A mão de Deus atingiu-os no próprio ato do seu pecado. Eles são, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. Então, os anjos, depois que pecaram, eles são a mesma coisa que os homens são depois da morte. Então, eles não são mais aqueles seres superiores, não trazem mais os poderes da divindade. São como nós depois da morte, condenados ao fogo eterno. A reabilitação daqueles que caíram é impossível. Sua perda é sem volta. E eles perseveram em seu orgulho, em seu ódio contra o Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Então eles continuam com ciúme, com inveja do Cristo. Que loucura isso, né? Porque a gente ouve falar em céu e inferno, em anjos e demônios, mas nós não vamos buscar definição. O que será que significa isso? A gente traz definição por nós mesmos, aceitamos o que os outros falam. Mas é terrível quando nós olhamos a construção desse ser apresentado pela igreja. E ainda continua. Não tendo podido apropriar-se da glória do céu, ou seja, não tendo conseguido se apropriar de Deus, do céu, pelo impulso de sua ambição, esforçam-se para estabelecer seu império na terra e banir daí o reino de Deus. Então, como eles não conseguiram tomar o reino de Deus, eles tentam agora se estabelecer, trazer um império para a terra e banir daqui o reino de Deus. Como se fosse algo que eu tiro, né, daqui. Com tais inimigos, a vida do homem desde o berço até o túmulo será uma luta perpétua, pois eles são poderosos e infatigáveis. Então, desde quando nós nascemos até quando nós morremos, eles vão estar toda vez conosco ali, tentando nos levar para o mal. E eles são poderosos e infatigáveis, não cansam nunca. Então, se eles não cansam nunca e nós cansamos, nós vamos para o mal de qualquer jeito. Então, todos nós seguiremos para as penas eternas, pela visão da igreja. Esses inimigos, com efeito, são os mesmos que, após terem introduzido o mal no mundo, conseguiram cobrir a terra com as espessas trevas do erro e do vício. E foi justamente os anjos caídos que trouxeram para a humanidade o erro e o vício. Então, quando eu erro, quando eu pratico o vício, não sou eu. Não é a minha vontade, não. É a do demônio. É a desses anjos maus. Tiro de mim a responsabilidade, coloco no outro, para compreender todos os recursos que eles têm a serviço de sua maldade. Basta notar que eles não perderam nada das faculdades naturais angélicas. Mas se eles não perderam nada das faculdades angelicais, como eles podem ser maus? Não é? Mais prontos do que um relâmpago, mais rápidos do que o pensamento. Eles se acham quase ao mesmo tempo em diversos pontos do globo.
E aí eu fico pensando, mais rápido do que o pensamento. Mas se eles são mais rápidos do que o pensamento, como eles se locomovem? Então, eles não trazem uma vontade própria, porque são mais rápidos que o próprio pensamento. Eu penso e eu me locomovo. Como o espírito também. Eu penso e locomovo, me movo. Eles estão acima do pensamento. Então, eles não dominam o movimento deles. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, sua substância simples e material subtrai-os ao nosso olhar. Ou seja, nós não conseguimos vê-los, né? Eles estão ao nosso lado, sem serem percebidos. Sua arma favorita é a mentira e a hipocrisia. Mais uma vez, se a gente mente ou se nós somos hipócritas, é justamente a arma dos demônios. Ainda não é a nossa índole, não é a nossa moral, não é a nossa falha, não é? Eles vão dizer, então, que o castigo segue por toda parte, que não tem repouso, né? Como é colocado no trecho, vai dizer que eles não têm repouso, todo momento ali, como castigo, eles ficam, né, incansavelmente praticando o mal. Mas se eles são seres privilegiados, se eles já vivem fora do inferno, e eles gostam de praticar o mal, qual é o castigo? Se eles praticam o mal sem parar, para eles seria um privilégio, seria um prazer. Dizem também que o remorso os persegue, sem piedade, não é? Mas o remorso não é o princípio do arrependimento? Mas será que eles se arrependem disso? Porque se eles se arrependem, eles podem voltar para o bem. Mas se eles querem continuar no mal, quer dizer que eles não têm remorso. E diz ainda, eles estão após o pecado como homem após a morte. A reabilitação dos que caíram é impossível, ou seja, eles não podem se reabilitar, não podem vir para o bem. Não fica muito clara essa questão, né? Porque mesmo que eles queiram praticar o bem, eles não podem. Ninguém está falando de acessar o céu. Nós estamos falando de praticar o bem. Eles não conseguiriam? Não fica muito claro, não é? Da onde vem essa impossibilidade de reabilitação? Seria pela própria vontade dos demônios? Eles seriam muito endurecidos a ponto de não conseguir fazer esse movimento contrário ao bem? Mas se eles são tão endurecidos assim, eles não poderiam ter sido bons em algum momento. Será então que seria a vontade de Deus que não deixaria eles praticarem o bem? Mas cadê os atributos da divindade? Nós estamos questionando os atributos divinos, a perfeição divina. A sua perda é desde então irreparável. Quando eles perderam a posição no céu, é irreparável, não tem como voltar atrás, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. Então eles mantêm o seu orgulho perante Deus. Então Deus, será que tem trancado a porta da esperança para se vingar dessa ofensa que eles fizeram, essa mediação do Cristo com a humanidade? Será que Deus tem respondido o mal com o mal? Ou será que Deus tem colocado a humanidade ali, exposto a humanidade à influência do mal, justamente por um capricho? Não seria capaz ali de um ato de clemência, justamente para evitar esse desastre que é colocado, descrito como os demônios aqui? E fizeram, inclusive, como fala de Deus, Deus dizendo, pereça toda a raça humana ante a minha vingança. Com tudo isso que nós colocamos na definição de demônios, tirado do documento da própria igreja, analisado por Kardec, é de se admirar que exista muito incrédulo, que exista muito ateu? Concordam que esse cenário construído é um cenário que, além de medo, para nós acreditarmos nele, nós precisamos ter muita imaginação? E talvez é aí que surja a quantidade de incrédulos. Porque não compreendem, não trazem a resposta. Porque assim
que Jesus nos apresentou Deus? Ou apresentou Deus como sendo um pai bondoso, amoroso? Porque Jesus, no seu período aqui na Terra, o que ele nos ensinou? A esquecer, a perdoar as ofensas, pagar o mal com o bem, amar os inimigos. Então, será que Jesus veio nos ensinar isso para que nós pudéssemos ser superiores a Deus? Não estaria em acordo com a perfeição, né? Será que nós seríamos superiores a Deus? Porque se Jesus nos ensinou isso, ele estaria nos ensinando regras básicas para sermos melhores que Deus. Então, quando nós vamos analisar o texto trazido aqui, olhando para a igreja hoje, a atualidade da igreja, será que alguma coisa mudou? Será que a igreja mudou algum conceito? Sim, realmente a igreja tem mudado alguns conceitos, muito devagar, mas o conceito em relação aos demônios continua o mesmo, assim como os anjos. Então, quando nós catamos lá, a definição é a mesma. Então, isso que nós trouxemos ainda é tomado como verdade. Alguns conceitos mudaram, mas a definição de anjo e demônio não. Então, confronta totalmente o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, as leis naturais. O grande problema é que nós, homens, ainda estamos muito presos às antigas tradições, às crenças religiosas do passado. E se nós não fizermos um movimento da razão, de olharmos e tentar extrair a verdade, não vai acontecer, porque a mudança não acontece de uma hora para outra. Demanda tempo. É necessário um despertar, é necessário uma curiosidade, a fim de que busquemos novas respostas. Porque mesmo nós, espíritas, que temos o véu levantado, que temos uma razão em cima da nossa doutrina, que tem uma inteligência analisando, nós os questionamos ainda. Muitos que estão aqui estão se questionando. Será, então, que não existe? Será que essas definições realmente estão lá? O problema não está na igreja. O problema não está no conhecimento, nas definições, nada disso. O problema está em nós. Quando nós aceitamos de primeiro tudo que chega até nós. E pior ainda, passamos para frente. E aí nós vamos entrar então um pouco, já entrando na questão final, qual a definição dos demônios segundo o Espiritismo? Então, nós vamos ter que os anjos e os demônios não são entidades distintas, são mesmas entidades. Foram criados da mesma forma que nós. Nós, espíritos, os anjos e os demônios classificados, são espíritos, assim como nós. Quando eles estão encarnados, eles formam a humanidade que povoa o universo. Não tem diferença nenhuma entre os anjos, os demônios e nós. Somos todos nós criados simples e ignorantes, do mesmo ponto inicial, sem privilégio. E nós, quando nós não estamos habitando um corpo físico, um corpo material, nós estamos povoando o espaço, assim como os anjos e os demônios desenhados pela igreja. E na questão 131 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, o que falam de demônios, o sentido que essa palavra tem, é verdadeiro? Existe realmente demônio? E a resposta é não. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau. Ou seja, demônio não é somente o espírito mau. O termo grego daimon, de onde derivou então a palavra demônio, significa gênio, significa inteligência.
e se aplica aos seres incorpóreos, ou seja, estão fora do corpo, bons ou maus, indistintamente. Então ele não classificou que os demônios, as inteligências, os gênios são bons, são maus. São bons e maus, ou bom ou maus, indistintamente. Indistintamente. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Por demônios se deve entender os espíritos impuros. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e, por isso, as sofrem longamente. Então ele vai trazer que são os espíritos inferiores, os demônios, na definição, fazendo uma comparação. Então nós já sabemos que Deus criou os demônios como os anjos para atingirem a perfeição e alcançar a felicidade. Assim como também nos criou. Somos todos iguais. Vai demandar esforço próprio para alcançarmos essa perfeição relativa. E desde que nós somos criados, tanto encarnados ou desencarnados, o nosso principal objetivo é evoluir, progredir, até chegarmos nós a anjos, a angelitude. Esse é o nosso objetivo. E sem a distinção de anjos e demônios, não. Fomos criados todos simples, ignorantes, e temos uma caminhada. E os anjos também passaram por todo esse processo evolutivo. A única diferença é que a doutrina não traz esse nome, demônio. Porque se ela trouxesse esse nome, talvez poderia fazer confusão com a igreja. Mas esses espíritos inferiores, assim o são, eles têm sim possibilidade de receber o perdão, de progredir, diferente do defendido pela igreja. Então, espíritos inferiores podem, através das reencarnações, da própria vontade, progredir, avançar. Então, nós vamos ter duas separações. Na igreja, eles vão trazer que foram criados bons, mas se tornaram maus. Na doutrina espírita, não. São espíritos imperfeitos que ainda encontram-se na caminhada evolutiva, a fim de serem bons. Então, foram criados imperfeitos e buscam ser bons. Todos têm o livre-arbítrio. Quando nós nos desviamos, demoramos mais tempo para progredir. Só isso. Mas um dia nós vamos cansar de cometer o mal, de errar. E quando nós cansarmos, nós vamos olhar e seguir na senda do bem. Mas por mérito, por esforço. Porque Deus nos dá as oportunidades para avançar. Mas Ele pede que nós coloquemos o nosso empenho nisso. Que nós saiamos da condição de demônio para as condições de anjo. Depende de nós. Porque vai chegando um certo grau de depuração, de purificação do espírito, que cada um vai receber a sua missão a cumprir, como nós vimos semana passada, quando trabalhamos os anjos. Deus continua criando, Deus continua trabalhando, e Ele precisa de auxiliares, a fim de que possa ajudar a governar ali o universo. Mas precisamos nós sairmos da condição de trevas e buscar a luz. Então, quando nós vamos olhar, a doutrina espírita vai nos trazer o quê? A criação de uma única espécie de seres inteligentes. Não são várias espécies, não. É uma espécie, é um ser que vai progredindo sem privilégio, com as capacidades evolutivas. Isso sim é muito mais próprio das atribuições de Deus, dos atributos de Deus. Então nós podemos trazer, em resumo, que para a igreja, na igreja, os demônios são criação de seres diferenciados, são diferentes de nós, criados para o bem, mas que não atenderam às expectativas divinas e se tornaram maus e não tem mais chance de corrigir. Mas para o Espiritismo,
Deus é imparcial e justo, criou todos iguais, como nós já falamos diversas vezes. Somos todos nós criados iguais, simples e ignorantes. De novo, com as mesmas oportunidades. Às vezes olhamos para o lado e achamos que o outro tem mais oportunidades. Não tem. E quando nós falhamos, nós recebemos nova oportunidade. Essa é a misericórdia de Deus. Porque somente assim nós vamos conseguir sair da condição de demônio, de erro, de equívoco, e alcançar a condição de anjo, de perfeição. Porque Deus não criou nada à parte. Quando nós olhamos os demônios classificados nas religiões, nós somos esses demônios. Porque temos nossos acertos e temos os nossos desacertos. Possuímos as nossas sombras, mas possuímos também a nossa luz. E Jesus nos trouxe isso no Evangelho. Ele vem dizer, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. É preciso renascermos, reencarnarmos várias e várias vezes, a fim de acendermos a nossa escuridão, sairmos das trevas, sairmos do estado de consciência, das penas eternas, do fogo eterno. E a doutrina espírita vem e ainda acentua. Nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredir continuamente. Tal é a lei. Essa é a lei natural. Renascer para progredir. Sairmos das condições que estávamos para condições melhores. E às vezes achamos difícil, e realmente o é. Muitas vezes achamos que tem seres e entidades que estão nos atrapalhando, mas nós deixamos em consciência que esses seres nos atrapalham. Como Paulo, na carta aos Romanos, ele vai colocar: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então nós ainda não conseguimos fazer todo o bem, porque trazemos dentro de nós o mal. Mas devagarzinho, tendo as experiências, Deus vai trazendo a claridade de hoje, fazendo esquecermos do passado, a fim de projetarmos o futuro, a fim de buscarmos essa luz imperecível e que possamos colocar razão e brilho no nosso entendimento, que possamos olhar para o alto, que possamos olhar para a natureza, possamos olhar para os nossos irmãos e pelas oportunidades e agradecer a Deus todos os dias pelas oportunidades. Porque as vítimas das trevas, que somos nós, serão trazidos à luz. E todos aqueles que caíram irão levantar. Quando nós olhamos para a bondade de Deus, as leis divinas, elas são de justiça, são de misericórdia, e jamais oferecem um abandono a qualquer pecador. E pecador aqui somos nós, que temos errado o caminho. Então, chegamos ao fim do estudo de hoje, e como eu disse, a palavra demônio acaba perdendo o seu peso, muitas vezes remetendo ao medo, porque o demônio é justamente o espírito imperfeito, e assim somos todos nós. Na semana que vem, nós vamos falar, no capítulo 10, a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as manifestações espirituais, que não eram compreendidas na época também. Por isso, esse título de Kardec. Agradeço imensamente a companhia de todos vocês, que possamos ter uma semana repleta de paz, de amor, lembrando que é preciso colocar o nosso entendimento, a nossa razão, dentro de tudo que nos apresenta, dentro de tudo que chega até nós. E somente assim buscaremos a luz e a vontade dentro do nosso coração, a fim de vencermos essa escuridão. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.